Olá, sejam bem-vindos a mais um Aprendendo com Elas, o nosso podcast. Aliás, antes de eu continuar, já faz algo que é muito importante. Dê o seu joinha, comente, compartilha, vai lá nas suas redes sociais e compartilha, porque você sabe, a gente sempre tem um conteúdo super top. Então, já vai abençoando vidas através da sua vida. Vai lá nas suas redes sociais, compartilha e não esqueça de ir lá no Instagram e nos curtir no @mulheres.ict e também no @podcast Aprendendo com Elas. E hoje, gente, eu tenho uma grata satisfação de ter essa linda aqui, uma amiga, uma irmã em Cristo, que é uma bênção. Conheço a Marli já tem um tempo, já falei o nome dela, Marli, mas já ela vai te apresentar. E sabe qual é o tema do nosso podcast dessa semana? Desafios da carreira policial. Pois é, hoje nós temos aqui uma representante, né, da carreira policial. Ela vai estar dizendo para nós como é que surgiu esse desejo de ingressar nessa carreira, os desafios que ela enfrenta. Gente, muita coisa. Então, já vai lá, curte, presta atenção, né, porque isso com certeza vai abençoar muito a sua vida. Marli, diga aqui para quem está nos assistindo quem é a Marli, né? Por favor. Boa tarde, bom dia, boa noite na hora que vocês estiverem assistindo. É um prazer muito grande, muito agradeço primeiramente o convite que foi feito pela igreja, por você, Simone, né, de nós estarmos aqui falando um pouco de Aprendendo com Elas, especificamente sobre os desafios da carreira policial. Eu estou há 31 anos na carreira policial, especificamente iniciei a carreira como delegada de polícia. Meu nome completo é Marli Maurício Tavares. Nasci numa família humilde de pais que vieram do Nordeste para cá, se casaram, e sou a segunda irmã de 5, somos em 5 irmãos, e sempre gostei muito de estudar. Quando eu estava terminando o colégio, eu iria fazer farmácia, eu acho que isso é interessante falar. Eu ia fazer faculdade de farmácia e o professor me disse assim, de literatura: Marli, você tem o perfil para fazer direito e esse perfil você tem que abraçar. E eu fui tocada, era um professor muito querido de todos, e eu fui tocada a fazer direito. Então, prestei, né, na época não era o Enem, mas era o vestibular para direito em algumas universidades e consegui, né, passar no Mackenzie. Fiz 5 anos de faculdade de direito, sou bacharel em direito pela Universidade Mackenzie, e já ao final, né, fiquei na dúvida entre ser juíza ou ser delegada. Não sou, né, como eu disse, não vim de uma família, vim de uma família humilde. Meu pai é contador, minha mãe é do lar, e não sou de uma família policial. Então, assim, conhecendo o pessoal da faculdade, acabei desejando, né, optar pela carreira de delegado de polícia. Prestei também para outras carreiras, mas no final do ano, antes de começar os concursos, eu disse assim: eu vou ser delegada de polícia. Mas o interessante é que eu dizia, Simone, assim, eu quero ser uma autoridade. Interessante isso. E mesmo como cristã, que eu me converti aos 10 anos de idade, né, vale lembrar que talvez eu possa depois estar falando sobre isso, você me perguntar sobre esse aspecto da minha vida cristã, é interessante, mas a gente está falando agora especificamente da carreira. Então, assim, eu prestei o concurso, né, estudei por 1 ano, estudava por 10 horas por dia, de 8 a 10 horas por dia. Larguei tudo, só ia uma vez por semana na igreja, parei tudo mesmo. E depois de 1 ano, depois de ter ido 3 vezes para o exame oral, eu consegui passar no concurso
em primeiro lugar. Puxa. Isso foi uma dádiva de Deus, porque foi extremamente concorrido o concurso em 1993, isso faz 31 anos. Então, assim, foi algo que Deus que me concedeu. E o interessante, só para fazer uma vírgula, meus pais não sendo da carreira policial, especificamente meu pai, hoje com 83 anos lá, cuidando da minha mãezinha lá em casa, lá na casa deles, disse assim: filha, eu não gostaria que você fosse, porque você é minha única filha. E eu falei: pai, mas eu quero. E aí foi indo nos meses que eu estava prestando o concurso, ele disse: vou perguntar para Deus, vou falar com Deus. E ele dobrou os joelhos e depois de ele ter orado junto com a minha mãe, ele falou: você está autorizada. Deus falou que você pode ser delegada de polícia. Então, eu não estava passando nos concursos enquanto eu não recebi. Isso é uma coisa pessoal, né? Claro. Enquanto eu não tive a bênção do meu pai. E eu fiz a oração depois que eu passei, que eu iria entrar na polícia e ajudar a muitas pessoas que assim o precisassem. Então, por 20 anos, e agora na Delegacia de Proteção ao Idoso, por 20 anos na Delegacia de Defesa da Mulher. Então, eu sempre tive esse cunho e essa vontade de trabalhar com as pessoas necessitadas, essa empatia de atender o público e de atender as pessoas e de ajudar de alguma forma. Tem várias áreas dentro da polícia, mas eu optei por trabalhar especificamente com as pessoas, né? Então, o meu foco é trabalhar com as pessoas. Hoje eu ainda atendo o público, depois de 31 anos, estou ali na primeira Delegacia de Proteção ao Idoso, como delegada assistente. Nós temos um delegado titular e estou feliz. Passei por várias coisas, você pode estar, perguntando sobre várias coisas, como foram as dificuldades aí, uma série de coisas que nós passamos, mas eu estou feliz. E se eu tivesse começar tudo de novo, faria novamente, seria novamente delegada de polícia. Eu acredito que é uma satisfação pessoal, acredito sim nisso, que Deus que me concedeu. É uma profissão que não é fácil, não são flores, mas eu acredito que quando você ama aquilo que você faz e que você é direcionada por Deus, né, que eu acredito que seja uma missão, né, a profissão de um policial, seja delegado, seja policial civil, militar, de qualquer carreira da segurança pública, é uma missão que Deus nos concede. Muito difícil, mas é Ele que nos sustenta, é que Ele nos protege. Somos soldados de Cristo aqui na Terra. E eu acho muito lindo falar isso, soldados de Cristo aqui na Terra. Puxa, então é isso. Lindo. Porque, Marli, olha só que coisa interessante, né? Assim, a tua história, ela é rica, né? Tem muitas coisas aí pra gente ouvir e aprender aqui com você. Mas você falou que você estudava 10 horas por dia. Sim. Então não é assim, eu quero... Acontece. Não. Tem que haver dedicação. Sim. Tem que haver compromisso. Sim. Você tinha um desejo, sim, mas você foi responsável, né? Você sabia que não seria fácil se preparar para... Sim. Porque a gente sabe que os concursos, eles são muito disputados. São, né? Bastante. E tem concursos que são mais ainda, né? Verdade. Porque não é fácil. Mas você não desistiu e você seguiu nesse propósito. Você foi persistente. Então, isso é uma coisa importante. Porque muitas vezes a pessoa tem um desejo e acha que assim, se Deus me quer, tudo vai abrir as portas, tudo. Claro que tem o agir de Deus, mas tem a nossa parte, né? Que a gente precisa fazer a lição de casa. Sim. Precisa estudar, precisa se comprometer, porque a coisa não é mágica, né? Então, porque às vezes a gente olha para a história de uma pessoa, parece que tudo foi tão fácil, que foi, né? Não. Tem ali uma dedicação, você foi persistente, teve um momento da aprovação do teu pai que era algo extremamente necessário para você. Sim, né? Era para mim. Para que você se sentisse assim, olha, ok, eu tenho aqui essência familiar para poder ingressar nessa carreira. Sim. Né? Então eu acho que isso é muito importante. Então assim, tem que ter
planejamento, tem que ter dedicação, horas de estudo. Verdade. Né? Então, isso é muito importante. Né? Verdade. E verdade. que lindo, né? Que assim, nasceu esse desejo e você logo, pelo que eu percebi, logo que você terminou a faculdade, você já foi fazer... Sim, eu já estava estudando. Antes mesmo de terminar a faculdade, eu já estava começando a pegar os livros, né? Não cheguei a fazer um cursinho, mas já comecei a pegar os livros que falavam sobre os concursos de delegado de polícia. 6 meses antes eu já estava estudando. E tinha que ser delegado de polícia? Tinha que ser. Tá. Tinha que ser. Quando eu não passei uma vez ou outra, a gente ficava assim, uma semana, uns 15 dias, meio chateada, mas depois já continuava. Quer dizer, não parei nem um minuto, fazia o meu prospecto de um mês e colocava todos os dias, 4 horas na parte da manhã, 4 horas na parte da noite, 2 horas, então fazia tudo isso, as matérias, e eu costumo brincar, falei assim, naquela época eu decorei a Constituição e o Código Penal e o Código de Processo Penal. E muitas dessas coisas a gente ainda se lembra, não muito da Constituição, mas do que a gente trabalha atualmente, o Código Penal e o de Processo Penal. Então, assim, não comecei na Delegacia de Defesa da Mulher, não. Tá. Pedi para que fosse trabalhar lá, mas devido às classificações de locais, enfim, eu fui trabalhar em delegacias comuns, fui trabalhar em distritos policiais, só consegui depois de 4 anos e meio ir para uma Delegacia de Defesa da Mulher. Então foi assim, foi muito especial para mim, foi em 97, fui trabalhar na primeira Delegacia de Defesa da Mulher, já trabalhei lá por 3 vezes, fui titular, depois que eu saí de lá, na primeira vez fui ser titular na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, na Zona Leste, depois fui para a 9ª, para Pirituba. Foi num período difícil da minha vida que eu tive câncer de mama, que eu estava me recuperando, mas são os desafios da vida e que a vida nos apresenta, que a gente tem que passar até para se fortalecer mais. E eu fazia o percurso ali da Zona Leste até Pirituba, louvando a Deus, agradecendo a Deus, fiquei 1 ano e meio trabalhando numa região longe, mas glorificando a Deus. Tive uma oportunidade de voltei para a primeira Delegacia de Defesa da Mulher, uma colega muito querida nossa que nos ajudou, também delegada cristã, amiga nossa. E aí quando eu fui convidada pela primeira vez para ser titular da primeira Delegacia do Idoso, em 2013. Então, há mais de 11 anos atrás. Aí nós fomos para lá, fiquei um tempo e surgiu a oportunidade de abrir, né, com aqueles policiais que assim o desejassem, a primeira delegacia da pessoa com deficiência em São Paulo. Nós fizemos um curso de 3 meses na academia, nós somos a primeira equipe, a primeira delegada que atuou lá juntamente com os policiais. Nós abrimos essa delegacia, fiquei por 1 ano lá, trabalhei depois em alguns outros lugares, corregedoria, voltei a trabalhar em distritos, foi difícil, né, porque depois de 18 anos trabalhando em delegacias da mulher e delegacias especializadas, mas aprove Deus que eu voltasse, né, pedi para Deus, falei, Deus, como que eu vou fazer? E sempre Deus tem falado, eu tô com você, né, nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, e tive que ir trabalhar, e foi muito bom, porque hoje eu tenho mais experiência de ter voltado a trabalhar em delegacias de territoriais. Agradeço a Deus por isso, por todos os colegas que me ajudaram, quando eu tinha um pouco de dificuldades, por estar em delegacias especializadas e voltar a trabalhar em delegacias territoriais, que a gente chama, ou seja, porque a gente trabalha com todos os crimes, né, os crimes patrimoniais, todos os tipos de crimes, e a gente sabe que a violência, por conta de ser muito grande, então demanda você voltar aos estudos de todos esses crimes, a legislação vem sendo atualizada, tudo, e aí nós voltamos a trabalhar em distritos. Depois tive a oportunidade de novo de voltar para a primeira Delegacia da Mulher. Ajudei também a Casa da Mulher Brasileira no início, em 2019, voltei para distrito de novo e aí voltei a trabalhar, fiquei um pouco na época da pandemia, né?
um pouco afastada e voltei a trabalhar em distrito policial. E depois recebi agora, desde o começo do ano, o convite de estar trabalhando novamente na primeira delegacia de proteção ao idoso. Então, toda essa, né, resumindo os distritos todos que eu trabalhei, e o trabalho especialmente em delegacias de defesa da mulher, de proteção ao idoso, tem várias histórias, assim, a gente pode pontuar uma ou outra, de casos que a gente realizou, que a gente investigou, que a gente atuou como polícia judiciária e que a gente se lembra com muito carinho, com muita dedicação, momentos difíceis de investigação, principalmente nos casos de violência contra a mulher, violência contra a criança, adolescente, abusos sexuais, estupro de vulnerável, né? A gente, mesmo ali no atendendo, às vezes recebe atendimentos de outras colegas, de outros lugares, até das igrejas, enfim, de algumas pessoas que nos conhecem, e a gente faz isso com muito carinho, com muito respeito, né? Porque a gente sabe que a pessoa está num momento difícil, e a gente faz isso com carinho, com respeito, e a gente vê aí os frutos, né? De pessoas que a gente fala sobre o trabalho e estão sendo multiplicados esses trabalhos, né? Que a gente tem realizado, e a gente está feliz nesse sentido. Eu gostaria, Simone, de estar pontuando um caso. Lá, a primeira vez que nós trabalhamos na primeira delegacia da mulher, de um caso de abuso sexual de uma adolescente de 11 para 12 anos, a gente não vai falar nomes, sim, não vai falar nada nesse sentido, mas que a família, parte da família não acreditava, somente a mãe, e realmente essa criança foi abusada sexualmente, e depois pelo exame de DNA foi descoberto que ela havia sido estuprada, né, pelo avô, e foi uma coisa muito difícil, e nós conseguimos depois ali em apuração, através de exames de DNA, de coleta de material genético, um trabalho que foi bem feito, a prisão desse senhor. Então a gente sabe que principalmente os casos de violência contra a criança e adolescente acontecem principalmente dentro do ambiente familiar e do ambiente, assim, né, de conhecidos da família também, né, de pai, padrastos e tios, enfim, sem querer não pontuar, mas infelizmente a gente sabe que nós temos que ter muito cuidado, muita cautela com as nossas crianças, sempre estar conversando com as crianças, com os adolescentes, vendo alguma coisa diferente assim, sempre estar perguntando, né? E a gente sempre cheguei a pegar casos de crianças assim lesionadas por terem sido vítimas de abuso, até crianças que não conseguiam falar, que não tinham como dizer que foram abusadas sexualmente, mas que tinham indícios pelo próprio corpo. Então isso aí foram casos pontuais. E agora no caso com a Delegacia de Proteção ao Idoso, com a expectativa de vida, né, aumentando, nós vemos o idoso, ele trabalhando, ele pagando as contas, ele sendo, participando da sociedade, os filhos, né, ali sendo dependentes desses pais ainda, né, ainda trabalhando e como pessoas idosas. Nós temos a violência patrimonial, até maus tratos, nós recebemos muitos casos assim. E já é uma temática diferenciada, né, da Delegacia de Defesa da Mulher, mas não diferente no aspecto da violência do ser humano como um todo, né? Porque são situações, né, Marli, quando envolve polícia, né, a gente já pensa, bom, extrapolou, né? Isso. Porque agora está precisando ter uma intervenção da lei, né? E assim, é comum, infelizmente, às vezes a gente ouve relatos assim, olha, fui tratada de forma desrespeitosa, não deram credibilidade, ridicularizaram, foram frios, a pessoa já está vulnerável, você já vai para um ambiente onde você tem que expor, tem que falar, E uma das coisas que está me chamando a atenção é a tua paixão. Né? Como você fala, que você sempre teve interesse para ajudar,
Isso. Para ajudar. E ajudar quem está numa situação difícil, gente. Né? Ajudar quem que tá passando por uma situação que precisa ser protegido, precisa ser orientado, às vezes precisa ser encaminhado, né, para outras questões, fazer Sim, um psicólogo, exame de delito, psicólogo, assistente social, médico legista, tudo isso. Toda uma equipe multiprofissional, que não precisa, só o policial, não. Que é necessário. Sim. Né? Então, assim, porque às vezes tem pessoas que acham que a lei é aquilo que elas imaginam que seja. Eu acho que é assim e é assim que tem que ser, na cabeça dela. Mas entre aquilo que se passa na cabeça de uma pessoa e aquilo que de fato é, o que a lei de fato é, como é que é colocado, porque, por exemplo, para se chegar neste cargo, né, de delegado, tem que estudar muito. Tem que conhecer de leis, então não é um negócio inventado, não é uma coisa que saiu da cabeça da pessoa, não, é o que a lei fala, é o que a lei diz, porque aí a lei tem que proteger, e para usar essa lei para proteger, precisa saber como conhecer essa lei para aplicá-la, né, em defesa de quem precisa. E aí, assim, não é fácil, né, Marli? Lidar com isso, lidar com quem chega, a forma que chega. Isso. Mas eu acho que o diferencial é como é acolhido. Isso. Se essa pessoa, a hora que chega, ela percebe, às vezes não é na entrelinha, gente, né? Ela percebe assim, olha, tem alguém aqui que está olhando para minha história, está ouvindo o que eu tenho para falar. O pois não, né? Pode falar. Tá ouvindo o que eu tenho para falar, tá me orientando, tá me protegendo, tá me dando informações necessárias, né? Então, ter esse acolhimento, ter esse respeito pela dor do outro, porque quem chega ali chega em muito sofrimento. Sim. Não é fácil chegar. É a hospitalidade. É a hospitalidade. Então, assim, puxando esse gancho do que você está falando, na minha vivência de 31 para 32 anos, trabalhando nessa área, o que eu gostaria de deixar claro, assim, dizer, é que a pessoa precisa ter empatia, Simone. Sabe, o que não é um lugar ou outro, uma delegacia, outra não. Mas esse trabalho, né, que a gente realiza assim de forma diferenciada nos crimes de pessoas com vulnerabilidade, precisa ter empatia, precisa gostar do que faz, porque às vezes o que acontece, a pessoa pode até querer trabalhar nessas delegacias especializadas, mas não tem aquela empatia. Então o que a gente sempre propõe, que a gente sempre fala, como teve nesse caso que eu falei que nós ajudamos a inauguramos, na verdade, a primeira delegacia da pessoa com deficiência, que pela administração na época, foram chamados os policiais que queriam trabalhar. Então, eu acredito que nessas delegacias, esse diferencial, seria interessante que as pessoas que desejassem, que estivessem na instituição, seja militar também, guarda civil metropolitano, especificamente como policial civil, que as pessoas quisessem trabalhar numa delegacia dessa. Por quê? Porque ela já vai sabendo que ela vai trabalhar e vai atender o público e vai resolver dessa dinâmica, dessa problemática, dessa mulher ou da criança que foi abusada ou desse idoso que sofreu maus tratos, que não está querendo processar o filho, mas quer que resolva o problema ali da família. Então, assim, é muito fácil, né, a outra parte ou as pessoas julgarem a situação de uma mulher, por que aconteceu assim, por que ela resolveu isso, por que ela resolveu voltar a estar com a pessoa, ou por que, entre aspas, retirou a queixa, não que seja correto de forma nenhuma, nem é para fazer isso, mas os porquês, por que ela está lá pela terceira, pela quarta, pela quinta vez, né? Então esse acolhimento, independente da problemática da mulher, da problemática do idoso, por que ele está querendo resolver de outra forma, ou de uma forma assim, que não seja criminal, judicial, aquela situação, tudo isso, se a pessoa tem esse viés de empatia, de gostar, fica mais fácil. Não é que seja fácil, não, mas fica muito mais fácil, você tem discernimento maior para entender aquela situação que a pessoa está trazendo para você, né? Porque eu vim aqui querer registrar novamente a denúncia contra o meu marido, um exemplo, mas a pessoa está lá, está sofrendo pela segunda, pela terceira, pela enésima vez. Então, se aquele momento você atende aquela pessoa, independente de ser
a terceira, a quarta, a quinta vez, e ela vai receber esse respaldo de você como autoridade, os policiais que estão atendendo, quem sabe se essa mulher não vai sair dessa situação de violência e ela não vai ser mais uma das vítimas de feminicídio. Então isso eu penso no meu coração. E não só no coração, mas com a razão também, de que independente do que essa mulher passe, do que ela vai dizer, você precisa estar sempre acolhendo, porque você não sabe se é naquele momento, às vezes, de uma ameaça, não foi uma agressão, de uma ameaça de morte, que é aquele momento que daqui a um tempo pode correr um risco, mesmo com uma medida protetiva. Se você não estiver orientando, sobre a justiça, sobre os órgãos, né, de proteção à mulher, sobre o botão de pânico, sobre tudo que ela pode, um abrigo de proteção, se você não ajudar ela naquele momento, ela pode ser uma vítima de feminicídio. Aí é que eu estou dizendo do diferencial. É o diferencial desses porque casos. Porque ela precisa das informações. Exatamente. Porque, geralmente ela não tem, né? Não tem. Então, mas ali a delegacia tem os encaminhamentos, o que fazer. Então, de levar essa informação, de levar ao conhecimento, olha, você tem alternativas. Tem. Você pode ir por aqui, você deve fazer isso, você deve entender que o que está acontecendo não é uma coisa simples, de um momento lá, né, não, peraí, isso daí é grave. É grave. Então, de poder perceber. E eu acho que o diferencial é esse mesmo, Maria, assim, é ser acolhido, é ter empatia, porque não é fácil. Vocês trabalham com temáticas muito difíceis. E diariamente. Não é um negócio assim, esporadicamente. Não. Aparece, não. Numa delegacia, gente, né? Aparece diariamente coisas muito difíceis, né? Que geralmente quem não faz parte desse contexto, às vezes ouve lá no noticiário, olha, aconteceu tal coisa, né? Porque, infelizmente, a gente sabe, né? Acontecem as coisas, mas vocês lidam diariamente com coisas muito difíceis e pesadas. E o que é, Marli, que te ajuda a poder lidar com as histórias difíceis? Primeiro é a empatia que você tem, que você sempre se colocou à disposição de estar lá para ajudar. Então, isso é um diferencial, a gente já viu isso, foi o que mais chamou a atenção aqui inicialmente. Mas lidar com essas histórias difíceis, né? Um abuso de uma criança, maus tratos de uma mulher, com sofrimento cruel, criminoso, né? De um ser humano para com outro ser humano. Ou através de abuso físico, sexual, verbal, patrimonial, psicológico. Então é difícil, né? Porque às vezes a pessoa ela já está nesse contexto há muito tempo, muitos anos, até conseguir ter coragem de vir e denunciar. Né? Então às vezes para alguns parece meio que normal ser assim, até que descobre que não, isso não é normal, né? Mas assim, o que te ajuda, Marli, a lidar com essa realidade cruel do ser humano? Quando você vê ali uma vítima em estado de vulnerabilidade, está fragilizada, está ali. E o que te ajuda a lidar com isso diariamente, por tantos anos? Olha, com certeza, né, independente, eu não utilizo isso no momento que eu vou registrar a ocorrência, mas sou eu e Deus. Então é Deus que eu posso dizer que me orienta. É tudo muito rápido ali, a ocorrência, a situação, mas eu nem preciso fechar os olhos, até de olhos abertos. Eu falo, Deus, me ajuda agora. Quando às vezes vem uma viatura, né? Tô lembrando agora em situações ali da Delegacia de Defesa da Mulher, vem uma viatura, vem a vítima, vem o autor, né? Em situação de flagrância. Falei, Deus, é o Senhor. Eu vou utilizar a lei, sem dúvida, eu vou utilizar a lei. Mas eu quero que o Senhor me oriente para que eu faça o justo e o correto. Então,
em todas as ocorrências, na sua grande totalidade. É lógico que às vezes pode acontecer nesses 31 anos de você, né, às vezes talvez fazer algo, né, tomar uma decisão ali que talvez você corrige depois na frente, né, poderia ter feito assim, não fez assim, é normal do ser humano, mas na grande totalidade das vezes, sempre pedir para Deus me orientar, até de, por exemplo, olha, poderia ter feito assim no inquérito, aí no dia seguinte pedir orientação para Deus, olha, faz assim, é melhor você se direcionar assim, e sempre dentro da lei. Gostaria que ficasse bem claro que nos termos da Lei Maria da Penha, gostaria de enaltecer a Lei Maria da Penha, por quê? Porque antes de 2006 nós tínhamos a lei vulgarmente conhecida como Lei da Cesta Básica, quando a gente fala sobre essa lei da Lei 9.099 de 95. Que lei é essa? Saía o agressor e a vítima dali da delegacia, depois da prisão, ele assinava um termo de compromisso e ia para casa. E depois da Lei Maria da Penha, com as medidas protetivas de urgência, hoje nós temos até com o artigo 24A a possibilidade desse descumprimento da medida protetiva, da prisão desse agressor se ele descumprir. Então, assim, é muito importante, né? Assim, a importância de uma legislação especial para a mulher, né, que nesse momento está numa situação de vulnerabilidade ali, as crianças, os filhos, a importância da criação da Lei Maria da Penha, de tratar essa situação diferenciada. Por quê? Porque a mulher, durante muitos anos, ainda não tinha essa legislação específica, e com essa legislação começou a se verificar que, mesmo num número muito grande de ocorrência, ela conseguiu ter uma proteção maior, e hoje ela tem essa proteção maior. Logicamente que nós temos que desenvolver a cada dia melhores mecanismos, que é isso que eu te falei, a empatia é uma delas. Eu costumo dizer, a empatia é um desses mecanismos, mas a Lei Maria da Penha é muito importante. Então, assim, mulher, né, seja você de onde for, não importa a situação que você estiver vivenciando, procure uma delegacia de polícia, procure uma casa de acolhimento de mulher, procure o Ministério Público, o juizado, né, procure a justiça, para você conseguir sair dessa situação de violência doméstica, familiar, né, e sair realmente desse ciclo de violência que você pode estar vivenciando. E amanhã está numa situação melhor. Hoje nós temos pelos órgãos, né, estaduais, municipais, federais, em conjunto ou separadamente, vários mecanismos. Nós temos a Lei Guardiã Maria da Penha para ajudar essa mulher. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira com equipes multiprofissionais, não só a polícia militar, a Defensoria Pública, né? As medidas protetivas de urgência que a mulher consegue no dia, né? Quando que nós poderíamos? Aqui em São Paulo nós temos isso, essa medida protetiva de urgência decretada por uma juíza no dia da situação, depois da análise do poder do Ministério Público, da promotoria. Então nós temos todo esse aparato para ajudar essa mulher. Então, assim, nós falamos tudo isso porque a gente sabe que nós temos esses subsídios, a gente fala porque a gente sabe que a mulher pode sair dessa situação de violência. E peça ajuda, sempre, né? Peça ajuda, se você não pode pedir ali no momento, no instante na delegacia, peça ajuda. Eu costumo dizer isso nas falas que a gente dá, nas palestras. Peça ajuda para Deus ali naquele momento de situação complicada, difícil, e vá, né, procurar uma delegacia, fale para alguma amiga, fale para alguém, não fique calada, não se cale, porque se você se calar, ficar fechada dentro de você e daquela situação que você está vivenciando, vai ser pior e pode ser até fatal, né? Sim, então, até porque tem que haver, gente, é assim, o que é o perdão? Porque eu acho que muitas vezes dentro da cabeça de uma pessoa cristã, mas eu tenho que perdoar. Sempre, o perdão ele sempre vai ter que existir, mas crime é crime. Sim. E crime deve ser tratado diante da lei.
E a lei é que vai poder determinar se é crime, qual a penalidade e as consequências disso. Porque muitas vezes a pessoa diz, não, é a minha cruz, eu vou carregar, eu vou sofrer quieta. E você está colhendo ali uma situação que pode levar a uma tragédia. Sim. Então, assim, a gente precisa entender que violência, violência é crime, não importa em que nível ela aconteça, mesmo sendo num contexto familiar, porque, não, vamos pôr pano quente, vamos... Não bata de frente, né? Óbvio, mas busque ajuda, busque orientação. Sim. Então, não seja conivente com isso, acolhendo algo. Não, olha, foi num momento de... foi um estresse. Nenhum estresse. Nada que uma pessoa esteja passando, por mais difícil que seja, mais frustrante que seja, perdeu o emprego, teve lá um estresse no trabalho, uma dificuldade na família, nada justifica violência. As pessoas, elas se frustram, elas lidam com perdas, lidam com muitas situações difíceis na vida, mas isso não é justificativa para a violência. Olha, eu perdi a cabeça. Eu costumo falar, Marli, assim, não acredite em vãs promessas. Olha, nunca mais vai acontecer. Não era para acontecer nem a primeira vez, Sim. Né? Não era para acontecer a primeira vez. Então, assim, cuidado com essas promessas, porque isso vai, né, num avançar de coisas progressiva, que a gente tem que tomar muito cuidado, ser prudente nesse sentido. E às vezes, assim, como é necessário, porque quando a gente denuncia, a gente vai atrás do que a lei pode determinar, né? A gente vai tendo as informações, os encaminhamentos certos, e aí a pessoa que verdadeiramente está arrependida, ela vai se submeter a todo o processo que ela tem que se submeter, vai lá... acompanhamento. Ter os acompanhamentos. Do agressor, né? E ela vai crescer com isso, ela vai aprender e dizer, puxa, olha, eu não posso, no momento de raiva, no momento de frustração, reagir desta forma. Isso está errado, isso tem consequências. Então eu não posso, mas aí terá aprendido, sim, né? Sim. Qual é a forma, o que dizer, olha, agora não dá, agora eu não quero conversar sobre isso, eu estou muito alterado, enfim, porque a violência, obviamente a gente está falando aqui sobre a violência contra a mulher, mas é contra a pessoa. A pessoa. Né? Contra a pessoa, seja mulher, seja homem, criança, não importa a idade, não importa o estado civil, não importa o grau de instrução, de religião, nada justifica um ato de violência contra outro ser humano. E isso é crime, e isso não pode ser acolhido, isso tem que ser denunciado. Então, sabe aquela coisa assim, briga de marido e mulher, ninguém coloca a colher, né? Ninguém bota a colher. Eu não quero saber, não, eu não vou me envolver, porque depois os dois se resolvem, eu fico mal na história. Olha, se os dois se resolverem, que bom, mas eu não vou carregar a culpa. Sim, né? Verdade. De repente, assim, olha, eu podia ter feito uma denúncia anônima, eu poderia ter poupado a vida ou uma tragédia, exatamente. Né? E não fiz por omissão. Então, eu acho que isso é complicado, né, Marli? Sim. É complicado, mas às vezes a gente tem, até na própria família, né? Às vezes acontece não só uma coisa é você atender durante muitos anos, casos de violência doméstica, familiar, contra a pessoa idosa, mas às vezes quando acontece, né, no ambiente familiar ou alguém de perto da família, você não pode se omitir. Né? Sempre pedindo o direcionamento, tendo sabedoria, equilíbrio, mas fazendo a sua parte, né? A gente passou por isso há um tempo atrás, não vem aqui ao caso dizer, mas a gente não pode se omitir. Não. E eu posso dizer que eu não me omiti, a gente não pode se omitir. Não. Né? Mesmo que seja falar pouco, mas dar o recado e fazer aquilo que é o certo pra gente ficar com a consciência tranquila. Eu costumo dizer, faça a sua parte, porque amanhã pode ser você ou alguém bem mais próximo a você que pode estar sofrendo algum tipo de violência, Sim. né?
Então e a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Há um tempo atrás, a gente falou aqui em maio sobre a questão da prevenção contra o abuso para crianças e adolescentes, com a Renata, que você conhece. Sim, a Renata. Então, assim, como é necessário a gente levar a informação até as pessoas para que elas entendam, isso daqui não é comum, isso daqui não é uma cruz que eu tenho que carregar, Sim. não é uma postura que eu tenho que ter, né? E isso não tem a ver com mau testemunho, porque o mau testemunho é você não ter o discernimento de fazer aquilo que Deus quer que você faça mediante a situação que você está enfrentando. Eu acho que esse é um mau testemunho, Sim. né? Então, a gente deve ser cuidadoso em relação a isso. É difícil, não é fácil quando a gente está passando alguma situação familiar perto da gente, Sim. de pessoas que a gente ama, pessoas que a gente conhece, mas assim, o que fazer em relação a isso e ajudar a pessoa para que ela possa ir em busca de um amparo legal, né? Onde ela vai ter todo um aparato para acolhê-la, para orientá-la, para poder lidar com a situação e aí fazer o que é necessário em termos de intervenção, enfim, porque isso vai ajudar a pessoa a se refazer de toda uma história, se refazer de toda uma situação e ter uma mudança, né? Não terminar em tragédia, que é o que a gente não quer. Exatamente. Mas falando um pouquinho, eu quero resgatar aqui como é que foi teu processo de conversão. Você falou que você se converteu com 10 anos. Sim. Eu me lembro assim com muito temor a Deus. Eu tinha 10 anos de idade, fui a primeira da família. Nós morávamos num lugar que tinha aquela antiga light, né? Uns terrenos assim que a gente brincava, terrenos de barro. E eu me lembro da infância assim muito boa com os meus irmãos, tudo. Mas teve um dia que uma mulher, né? Uma senhora veio chamar eu e meu irmão mais velho para irmos na igreja. Ele com 13, eu com 10. E eu senti assim uma coisa forte no meu coração. Tinham duas casas ali que tinham outros trabalhos, outros acompanhamentos que minha mãe ia, de religiões, enfim. E eu não estava me sentindo bem, né, com aquela situação. E eu aceitei, e eu fui. Coloquei uma roupa, ela falou que era uma igreja de Assembleia de Deus. Coloquei uma saia, eu era muito mais magra, acho que uns 40 quilos a menos ou até mais. E fui lá. Com o meu irmão, passou um dia, passou outro, e mesmo ainda com esses 10 anos, depois de umas 2, 3 vezes, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Então eu me lembro, com 10 anos de idade, com 12 anos nós saímos daquele bairro, viemos para um bairro na vila, ali na Zona Leste, e com 13 anos na Igreja Batista eu me batizei. Então com 13 anos eu me batizei. E durante a minha vida toda, né, eu só fiquei um pouco afastada, dizendo assim, né, até por conta dos estudos, mas me afastei um pouquinho sim. Eu tinha 18 para 19 anos, aquela fase bem abençoada, assim, de 18 para 19 anos eu estava na faculdade, aí eu fiquei brava com alguma coisa lá da igreja, que eu não estava cantando, não estavam me deixando cantar, eu louvava, era levita também, e aquilo lá me chateou um pouco, mas logo eu ouvi Deus depois de um ano, falou, você tem que voltar. E eu voltei, desde então nunca mais deixei a igreja. Conheci meu esposo, né? Conheci meu esposo, depois me casei, nós nos casamos, eu já tinha 36 anos, e assim, ele foi pedir uma palestra de um conhecido dos policiais militares, de alguém dos PMs de Cristo, e aí falou assim, nós temos uma delegada que fala, que dá palestras, tudo. Então foi assim, a Polícia Civil com a Militar, né, a união. E foi assim que aconteceu, eu fui ministrar, conheci meu esposo,
e nos casamos, estamos casados há 19 anos, né? Somos pastores lá, fomos ordenados pastores, lá na Igreja Cristã Presbiteriana de Itaquera. Hoje nós estamos na Igreja Cristo Vitória Pentecostal e fazendo a obra do Senhor, né? Fazendo a obra do Senhor e nessa missão de trabalhar na polícia. Eu costumo dizer, ainda a minha missão está na polícia. Gosto do que eu faço, mas fazer com temor a Deus, como fala a palavra de Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então eu falo, Deus, me dá sabedoria, porque aquilo que estiver faltando, né, a sabedoria, o Senhor me orienta para tudo que eu fizer. Amém. Tá gostando do conteúdo? Já curtiu? Não, vai lá rapidinho, curte aí o conteúdo, comenta, compartilhe, acione o sininho para que você possa receber novas notificações, compartilhe com outras pessoas para que essas informações possam abençoar outras pessoas através da sua vida, você indo lá compartilhar. E vai lá nos curtir no Instagram, no @mulheres.ict e no @podcast aprendendo com elas. Tá aprendendo hoje com essa querida aqui? Que bênção, né? Glória a Deus. E Marli, assim, né? A fé é o teu chão, né? É o que te dá o teu norte, que te dá segurança para você poder lidar com histórias difíceis diariamente, né? Trabalhar aí com uma realidade difícil. Mas aí quando você chega em casa, o que te ajuda a desligar daquele dia que você teve que lidar com uma situação bem difícil, de um sofrimento, de uma dificuldade, de histórias? Aí você chega em casa, o que te ajuda a desligar um pouco, a entender, bom, agora eu tô na minha casa, no meu contexto, na minha vida particular. Sim. O que te ajuda? Olha, Simone, a gente tem a família, né? A nossa família é a base de tudo, né? Não tive filhos, ainda tenho vontade de adotar, mesmo com 56 anos que eu completei, mas ainda tenho vontade de ter filhos. Perdi, né? Tive aborto retido, mas amo crianças, amo os meus sobrinhos, o meu esposo, a minha gatinha, né? O meu pet, a minha pet. Então, assim, tenho muita leitura, leio bastante, né? Gosto de ler. Hoje tô voltando às atividades de caminhada, de hidroginástica, ou seja, estou voltando às atividades. A gente às vezes fica um pouco paradas, fica meio sedentários, mas acima de tudo, assim, a gente tem que realmente desligar, porque nós temos a nossa vida separada da polícia, e a gente realmente deixa lá no dia seguinte. A gente sabe que tem outras ocorrências, tem outras situações, às vezes tem um colega, um amigo que nos liga, às vezes, né? Então acontece isso também, mas a gente procura separar, procura não trazer para casa, e quem nos direciona sempre é Deus, porque a gente sabe que antes de qualquer coisa da profissão da gente, teve uma época realmente que eu estava extremamente ligada à profissão, era só a profissão, e foi quando eu parei na época da pandemia, e eu falei, Deus, eu tô errada, não é assim, não é dessa forma. Tem que ter uma medida, né? Tudo tem que ter um equilíbrio e uma medida. Foi quando eu comecei a entender que tinham outras coisas, que eu tinha que me dedicar mais à minha família, aos meus pais, a outras coisas, a cuidar da minha saúde. Não estava cuidando muito bem da saúde física e emocional, né? E por que não dizer também espiritual, né? Então, esse 1 ano e meio na época da pandemia me fez dar um feedback daquilo que eu precisava melhorar. Foi um momento assim que eu refleti bastante. Foi um momento importante para mim. Você sabe que é necessário. Eu acho que assim, qualquer profissão, mas tem algumas profissões que o desgaste é maior, né? Então, assim, tem um momento que é necessário encontrar uma medida, o que me ajuda a desligar, a relaxar, a recarregar as baterias para continuar fazendo com excelência. Então eu acho que isso é muito importante. Eu costumo falar, Marli, que assim, tem momentos que assim,
assim, eu preciso, a criatura está com o Criador na criação, né? Sim. Então, assim, é tão interessante que em momentos de estresse, pelos quais eu já passei, enfim, momentos assim onde a exaustão, sim, ela estava ali, a gente aprende, né? Porque a gente vai encontrando a medida, às vezes a gente foi para um extremo e aí vai para outro extremo, e aí assim, como é que você encontra o equilíbrio? E assim, a gente vê como Deus, inclusive nesses momentos, Ele nos chama para um particular com Ele. Verdade. E como isso é restaurador. Então eu lembro assim de momentos de estresse, de exaustão, em que eu tive que tirar meu time de campo. Né? Eu tive que me afastar um pouco, eu tive que sair de cena, né? Sim. E aí, como Deus é assim, eu falo que Deus, Ele é assim um Pai tão presente, e Deus, Ele tem assim uma sutileza, uma delicadeza para lidar com seus filhos fragilizados, com seus filhos que é assim algo impressionante, né? Então, quando eu olho para minha história, eu vejo assim como teve momentos que Deus, assim, porque se eu tivesse programado, organizado, não teria sido tão perfeito, né? E aí, de repente, eu saio de cena, eu vejo assim, Deus cuidando no detalhe, mostrando quanto Ele me conhece e diz, olha, você precisava disso. E assim, quando eu falo a criatura, né, que na verdade assim, a filha com o pai diante da natureza, como eu preciso da natureza. Eu preciso, gente, eu preciso ver o céu azul, eu preciso ver o pôr do sol, eu preciso ver a árvore, eu tenho que olhar para o céu e ver as nuances de azul, eu tenho que ver nuvens, eu preciso ver flores, eu tenho que ter animal perto de mim, né? Porque a interação com o animal acaba sendo algo tão, tão especial. E eu lembro uma vez, eu passei por uma cirurgia, né? E o médico falou assim, olha, você precisa caminhar, né? Então assim, lembre que diariamente você precisa caminhar, não fique muito tempo deitada, sentada, é importante que você caminhe. Aí ele virou pro Paulo, né? E falou assim, ó, leva ela no shopping, para ela ficar andando no shopping. Aí eu falei, pelo amor de Deus, não me leva para shopping, porque eu não sou dessas, assim, não estou criticando quem gosta de shopping, tudo, mas aí teve um dia que o Paulo chegou e falou assim, você quer ir no shopping andar? Eu falei, Paulo, pelo amor de Deus, não me leva no shopping não, me leva aqui no Garden, tem um Garden, né, perto de casa, que é um lugar que vende plantas, um lugar grande, gente, eu cheguei lá, eu fiquei vendo as plantas, andando, aí eu chamei um funcionário, eu falei assim, eu posso tirar foto das flores? Ele pode, aí eu com meu celular, eu chegava perto, gente, eu passei um tempo ali, mas como foi revigorante para mim. Com certeza. Né? Naquele momento eu não podia estar num lugar, num campo vasto, tal, mas eu fui no Garden, que era perto de casa, com um monte de flor, um monte de planta, eu andando, olhando aquele colorido, eu falei assim, ai Deus, obrigada, como a tua natureza é linda, né? Como o Senhor é criativo, de um bom gosto, né? Você vê as diferentes flores, as cores, nossa, aquilo me revigorou. Né? Então, às vezes eu saio assim, eu lembro que isso já tem muitos anos, né? Um dia eu levei a minha filha para a escola, e isso 10 para 7 da manhã, e voltei, peguei a avenida, gente, eu vi assim o farol aberto para a gente ir e não andava, porque trânsito, 7 e pouco da manhã, um trânsito na avenida que não saía do lugar, e eu já comecei na reclamação, nossa, mas não é possível, essa cidade, porque esse trânsito, uma hora dessa, o dia mal começou e tal, e eu sozinha no carro, reclamando, de repente eu escuto no meu ouvido, tec, 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 que eu olhei assim, gente, eu nunca tinha visto um beija-flor. Ele veio com o biquinho dele assim, tec, tec, tec no vidro. Eu olhei, eu nunca tinha visto um beija-flor tão perto de mim.
E eu olhei, eu falei, gente, como você é lindo! E ele, né, porque ele é arisco, ele rapidinho, mas aquilo mudou meu dia. Foi. Aí eu falei assim, Senhor... Especial de Deus, né? Obrigada, Pai, por esse presente que o Senhor acabou de me dar. Ele tinha que vir aqui e dizer para mim, sai dessa, né? Sai dessa, acorda pra vida, que a vida é muito mais bela. E aí eu comecei assim, o trânsito não continuou, eu continuei ali, tudo parado e tal, mas aí eu comecei a agradecer, a louvar ao Senhor. Eu falei, Senhor, obrigada por mais um dia de vida. Sim. Né? Obrigada por esse presente maravilhoso de ter assim esse beija-flor vindo me dar bom dia aqui, que eu nunca tinha visto de tão perto. Com certeza foi. E aí, assim, o meu dia mudou. Né? Ele estava começando amargo, mas da limonada, né? Do limão eu fiz uma limonada. Né? Que aí eu falei assim, os limões eles existem, mas eu posso dar finalidades para eles. Eu posso fazer uma limonada, que pode ser refrescante. Sim. Eu posso fazer uma mousse, uma torta de limão. Quer dizer, eu posso usar de criatividade e transformar aquilo em algo que seja produtivo. Então eu percebo assim, sabe, Marli, eu amo o que eu faço, é muito prazeroso, mas a gente lida com sofrimento. É claro que a minha profissão é diferente da tua, sim, mas eu lido com o sofrimento, que quem vem em busca vem porque está sofrendo. Sim. E aí, assim, por isso que eu estou te perguntando, o que te ajuda, né, a se reconectar, a entender, a sofrer com o outro, né, a ser compassivo, ter compaixão, mas ao mesmo tempo também você tem que estar bem para poder ajudar o outro. Também. Né? Também. Porque senão fica difícil, né? Também, é verdade. É verdade. E a gente também tem um aspecto da família, né? Tem a família muito, né? Que ajuda bastante. Aí você liga e fala, né? Minha mãe tá lá, tá quietinha, tá na cama, tá passando um momento especial, difícil, mas hoje eu escutei ela falar assim, filha, Deus te abençoe. Então isso foi especial para mim hoje, né? Deus te abençoe tudo que você fizer. Foi muito especial ter ouvido minha mãezinha falar aquilo, né? Mesmo na cama ali. Então, como a família nos ajuda, né? Sim. A família é muito importante. Então, resgate sua família, ame sua família, né? Toda família tem os senãos, tem uma pessoa ou outra que é um pouco mais difícil, mas ame sua família, entenda cada um, porque é dessa forma que também nós vamos ser entendidos, que às vezes a gente, como a Simone falou, a gente não acorda às vezes naquele dia muito bem, né? E isso também acontece comigo. Então, ali você vê uma corrida de um gatinho dentro de casa, de um lado para o outro, você vê um sorriso, né, do esposo, você vê o carinho de uma mãe, de um pai, é muito especial. Né? É totalmente diferente, isso traz algo muito especial para a vida da gente. Como a gente deve, né, Marli, alimentar os nossos vínculos familiares, de amizade, porque às vezes é muito comum, principalmente numa cidade como São Paulo, você tem que estar correndo contra o tempo, você tem que correr contra o tempo, você tem 1001 questões, a gente tem sim os nossos desafios, as nossas obrigatoriedades, tem coisas que nos consomem, isso faz parte da vida, mas assim, a gente deve procurar encontrar medidas e não deixar que coisas que são importantes e que precisam ser nutridas, porque isso nos ajuda na caminhada, a gente não pode deixar de fazer a manutenção disso, né? Então, verdade, assim, família, né? Como é importante. E a gente está nessa fase, né, onde os nossos pais estão mais ali à frente, né? A gente está naquela, meio que substituindo, né? Assim, trocando de lugar com eles. Sim. Meio que passando a ser pais deles. Sim, é verdade. E como é importante, né? Ter esse carinho, ter esse olhar, ter esse momento em que você vai lá, busca estar presente ou se fazer presente de alguma forma, não é esquecendo da sua vida e nem das suas obrigatoriedades, mas entendendo que aquilo vai ser muito importante para você, né? Para você depois não ficar vivendo
remorsos, né? Eu poderia ter feito, eu poderia ter estado, eu poderia, e aí acaba não fazendo parte. E aí, Marli, tem uma coisa que eu gostaria de te perguntar. Você falou que hoje você está na delegacia do idoso, né? Que de uns anos para cá, até por conta da longevidade, foi surgindo, né? E muito importante, porque o idoso ele tem direitos. Tem. Né? E muitos. Ele tem direito e muitas vezes ele passa a ser explorado. Verdade. E infelizmente é mais no contexto familiar. É mais no contexto familiar. Né? Então, assim, por quê? Porque aquele idoso, ele, no momento em que ele tinha que estar... desfrutando, digamos assim. Numa outra fase da vida, ele ainda tem que assumir responsabilidades que não lhe pertencem. Exatamente. Então ele ainda tem que ser pai de filho adulto como se fosse criança. Exatamente. Pai de neto, né? Porque neto, gente, é uma bênção. Esse ano, né? O ano passado nasceu meu netinho. Então, assim, eu tô amando ser avó. Gente, ser avó é a delícia da vida. Mas eu não sou mãe do meu neto. Aliás, Deus deu a melhor mãe que Ele poderia dar para o meu neto, que é minha filha, e deu o melhor pai, que é o meu genro, para o meu neto. E eu sou avó, né? Então, assim, tem avós que estão sendo pais de filhos adultos como se fossem crianças. Isso. Né? Pais de netos... Né? Não estão sendo avós, estão sendo pais de netos. Exatamente. Eles estão ali tendo que sustentar família, fazendo empréstimos, né? Verdade. Comprometendo o seu patrimônio. Muitas vezes passou uma vida difícil, de luta, mas sempre ali com integridade, pagando suas contas. Nunca teve seu nome sujo, porque é patrimônio da pessoa idosa. Ter o seu nome ali, né? E aí tá lá com o seu nome sujo. Era uma outra época, né? Uma outra realidade do que nós temos hoje, né? Então a gente vê os abusos acontecendo, né? E isso é muito triste. E isso é crime também, que deve ser denunciado. Previsto no Estatuto da Pessoa Idosa, Lei 10.741 de 2003. Olha aí. Né? Nós temos lá o Estatuto, né? Estatuto do Idoso, hoje Estatuto da Pessoa Idosa. Então nós temos elencados lá na parte dos crimes, o abandono, ofensas, aquelas humilhações à pessoa idosa, que nem nós tivemos esses dias. Tira o idoso da sala, vai dormir do quarto, lá onde ele tem as coisas dele, vai colocar o idoso na sala, enfim, são coisas assim de maus tratos, pega o dinheiro do idoso, faz empréstimos, não cuida dessa pessoa idosa que às vezes já está com mais dificuldade ali com a internet, com as contas, né? Por conta do avanço da tecnologia. Aí quando vai ver, o idoso já fez um empréstimo, caiu naquele golpe. Às vezes se tem um respaldo, não que não seja possível, mas tem um respaldo de um filho ali, de alguém que seja, olha pai, olha mãe. Eu costumo sempre falar para meus pais, olha, ligação assim e tal, desliga, é fraude. Então a gente tem que cuidar dos nossos idosos, né? Hoje a gente está numa outra posição. Então a gente leva também aí a pontuar que hoje, né, nós ainda com os nossos pais, vamos cuidar dos nossos pais. Sim. Eles cuidaram a vida toda da gente. Eu me lembro que até o último ano da faculdade, meu pai me pegava no metrô para eu estar protegida e vir para casa em segurança como mulher. Com os filhos homens não fez isso, comigo ele fez. Então assim, cuidou de mim. Então hoje a gente cuida dos nossos pais, né? Então vamos cuidar dos nossos pais. O resgate de nós mesmos está através de nós honrarmos os nossos pais, nosso pai, a nossa mãe. Isso é muito lindo, muito reconfortante. Costumo dizer assim, você quer ser uma pessoa feliz? Honre seu pai e sua mãe. Você vai ver como vai ser diferente na sua vida. O segredo de ser abençoado. Segredo de ser abençoado. É isso aí. Porque, Marli, como que uma pessoa faz, por exemplo, para ela ter acesso a essa cartilha, a essas informações? Porque eu acho que isso hoje está na internet, né? Sim, está na internet, nos órgãos públicos, na prefeitura dos municípios, na nossa prefeitura, na capital. Nós temos o Conselho Municipal do Idoso, o Conselho Estadual do Idoso, o Ministério Público, as delegacias. Só
aqui na capital nós temos 8 delegacias de proteção ao idoso. Procure lá na internet, tem uma delegacia de proteção ao idoso pertinho da sua casa. Nós estamos lá na região central, mas temos outras delegacias também na Grande São Paulo. Então nós temos aparato para esse idoso fazer a denúncia, se não conseguir chegar lá de alguma forma, ou alguém denunciar, se souber de algum abuso que o idoso esteja sofrendo, Disque 100, Disque Direitos Humanos, pode estar denunciando também, que a polícia vai investigar. Então, isso é importante, gente, porque às vezes fala assim, meu pai nunca me deu atenção, né? Não estava presente quando eu era criança, quanto mais eu precisei, não esteve lá, e agora ele está idoso e precisa de assistência. E você vai ajudar. Você vai ajudar. E você entendeu? Vai ajudar. Né? Você tem que se fazer presente de alguma forma, porque o não se fazer presente pode trazer implicações para você. Não só morais, mas também judiciais e criminais, se for o caso. Então, a gente tem que se informar, gente. Eu acho que a pior coisa para o ser humano é a desinformação. Ou fazer aquilo que você acha que tem que fazer porque você acha da sua cabeça, né? Lembra que eu falei logo no começo desse podcast? A lei não é aquilo que a gente imagina e acha, a lei tem que ser assim, porque eu acho que assim é justo. Então a lei é assim, não. Existe lei, você entendeu? E você tem que ter obrigação de ter a informação. Você vai ter que ir atrás da informação. Simone, quer dizer que eu vou ter que, então, me tornar um advogado, um juiz, um delegado? Não estou dizendo, a menos que você queira, como profissão, ir atrás, e incentivo, vai e faça. Mas tem informação hoje que pode chegar até você e você perceber. Porque às vezes, Marli, eu tenho visto famílias que às vezes tudo sobrecarrega um filho só. Verdade. Ou é o filho solteiro, sim, né? Ou é um filho que é casado, tudo, e os demais falam, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho condições. Não tem, é você que tem, você é que vai e faz. Isso. E pode isso pela lei? Não pode. Não pode. Infelizmente, né? Acontece muito. Porque aí a pessoa todos são responsáveis. Pois todos são responsáveis, porque às vezes a pessoa, mas tem mais tempo do que eu não tenho dinheiro, mas você pode participar de alguma forma. De alguma forma. Né? A omissão não te isenta da responsabilidade legal, né, diante da lei, aí os seus pais, pela pessoa idosa, ou às vezes um irmão, né, também, que não teve filhos, está idoso, ou mesmo os filhos abandonaram, ou está viúvo, quer dizer, como que a família chega junto nesse sentido, né? Procure orientação, procure uma delegacia, procure um conselho do idoso, procure orientação para que os conselhos, né, regionais, os CREAS, né, de assistência sociais, para que você seja bem orientado e não diga, eu não sabia disso, eu não sabia que precisava ser assim, eu não sabia que eu morando em outro lugar eu tinha responsabilidade em relação ao meu pai, a minha mãe. Porque eu não moro perto, não moro na mesma cidade, não importa. Não importa. De alguma forma você pode estar, e aí olha como é importante poder ter as informações, porque vamos pensar, Marli, por exemplo, numa situação em que há uma demência, né, característico da idade, ou um Alzheimer, um tipo de demência senil, que a pessoa já não está nas faculdades dela, e aí essa pessoa imagina uma realidade que não condiz, né, com os fatos, mas se você tem as informações, você pode também estar, assim, tendo todo o aparato necessário para ajudar essa pessoa que tem uma dificuldade real, mas você tem ali todo um aparato de profissionais, da justiça, para poder lidar com essa situação específica. Sim. Simone, mas eu não tenho dinheiro para ter os profissionais, mas você tem um aparato público que pode te orientar, que podem fazer as visitas domiciliares, isso ser exigido, até para você saber que aquilo que os planos de saúde, né, em relação ao idoso muitas vezes, né, Marli? Verdade. Diz, não tem direito, mas não, peraí. Deixa eu ver aqui o que o Estatuto diz, o que a ANS diz, né? Para que Agência Nacional de Saúde, para que o seu idoso ali tenha
todos os atendimentos, aquilo que ele necessita para a problemática, a demanda dele, né? Então você vê a desinformar, então falou que não tem direito, não tem direito. Não sei, não tem direito, deixa eu ver, né? Deixa eu procurar aqui os órgãos para ver se não tem de fato, porque é muito comum, né? Isso, muito mesmo comum. No banco, Marli, por favor, é uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, o idoso, ele tem lá uma conta, né? E aí, esse empréstimo, como é que é feito? Se esse idoso chega sozinho para fazer esse empréstimo, até que ponto a família tem que ser avisada? Quem da família ser avisado do que está acontecendo, porque de repente chega, né? E aí vem, nossa, né? Como que a coisa chegou nessa situação? Como é que eu não sabia? Então, assim, os pais, eles vão envelhecendo, não é que a gente vai tirar deles a autonomia, o direito que eles têm de administrar, de bem decidir, a própria vida deles. Mas assim, olha, pai, mãe, eu preciso estar junto, assim, eu preciso saber o que anda acontecendo até para te proteger. Não é para ir e administrar quando uma pessoa tem total condições para continuar administrando a vida, organizando e tal, mas caminhar junto para que não venha a ser lesado. Exatamente. Né? Não venha a ser... Nesse ponto específico, que a gente poderia tá falando em relação à pessoa idosa, assim, enquanto a pessoa idosa, passando de 60 anos, de acordo com o estatuto, ela está em plenas condições psiquiátricas, psíquicas, né? E isso declarado por laudo médico, se for o caso, se alguém se alguém refutar, mas ela pode fazer todos os atos da vida civil. Então ela pode comprar, ela pode ter a conta no banco, pode realizar empréstimos, mas assim, quando você perceber que seu parente, a pessoa próxima lá, está assim com algum tipo de dificuldade de gerir, de compreensão de alguma coisa, esteja junto, somente um filho, né, algum outro parente próximo. Pessoa de confiança mesmo, idônea, pessoa idônea. Que vai dar satisfação até para prestar contas, né? Existe a interdição parcial, inclusive, né? Tem esse aspecto de ajudar o idoso ali a gerir essa parte financeira, administrativa, porque é muito complicado. Às vezes o idoso chega lá na delegacia, em algum lugar, e aí fizeram um empréstimo, né? Ele nem sabe direito como é que vai resolver. Não, mas foi feito um empréstimo na sua conta, o senhor não sabia, enfim, foi enganado. Então, precisa também haver, no meu entendimento, algumas mudanças na legislação por conta disso. Para proteger. Para proteger não só o idoso, mas qualquer pessoa. Somente quando se vai fazer empréstimos, as contas, enfim. Mas no tocante à pessoa idosa, era interessante de que alguém tivesse ali com essa pessoa para poder gerir. Tem a legislação que fala, né, sobre casamento, 70 anos, 80 anos, enfim, sobre regime de bens, né, de casamento. Mas assim, a prudência, a cautela, sempre eu costumo dizer, né, é bíblico. A gente tem que usar. Então o idoso está indo lá, vai fazer o empréstimo, ou então ele não conta para ninguém, vai lá fazer o empréstimo para pagar as contas da casa, porque o filho está precisando, faz o empréstimo para comprar um carro para o filho. Então a gente tem várias N situações. Então assim, esse idoso precisa de uma ajuda, precisa de uma orientação, precisa de uma proteção. Então às vezes precisa realmente ainda dos órgãos públicos, até da legislação, né, de alterar nesse aspecto, talvez de alguma alteração legislativa nesse sentido de proteção ao idoso. Sim. Mas nós temos os crimes lá. Se apropriar, se verificar, se pegar dinheiro do idoso, de fazer qualquer tipo, né, dos crimes em espécie, a pessoa pode responder por isso. Então, né, olha aí, né? Não, que é teu é nosso. Não é bem assim. Não é bem assim. Né? Então tem que tomar muito cuidado, enfim, em relação a tudo isso. Eu entendo também que muitas vezes
a pessoa, o idoso, está lá sozinho, quer ter alguém perto, às vezes Sim. se apaixona, né? Também. E aí, né, se envolve em situações, não que a pessoa idosa não possa ser feliz, arrumar um companheiro, uma companheira, não é isso, mas assim, como é que isso está acontecendo? Quem é essa pessoa que está chegando? O que envolve essa questão? Então, assim, é importante, né, ter aí informações, conversar com um advogado, Sim, né, com certeza. que tipo de acordos fazer, Regime de casamento, se for casar, tudo isso. Né, e tudo isso é importante, necessário de se fazer. Eu também, Marli, já vi situações, por exemplo, que a pessoa casou, né, 2 idosos se casaram e tal, né? Então lá, e aí a mulher foi viver na casa do idoso, né? Que ele já tinha tal. Aí ele morreu. E a casa antes já tinha sido colocada para os filhos e tal, mas a pessoa casou, foi morar lá. Certo. E aí, diante da viuvez, foi colocada para fora. Entendi. Não poderia. Não poderia. Ah, mas a casa... Não era poderia, do meu pai, né? A casa é minha, tal, você chegou depois. Não poderia. Então. Teria e tem que ser nos termos da lei, né? Verificar com o inventário, ou até se tivesse um testamento antes, né? Que não poderia colocar essa pessoa idosa na rua assim, dessa forma. Teria que se pedir judicialmente, verificar se ela teria algum direito, com certeza, né? Provavelmente assim o tinha, se ficou casada há 10 anos, 20 anos com essa pessoa, algum direito, alguma coisa, judicialmente. Mas infelizmente o ser humano, né, se ele pode fazer, ainda mais a pessoa assim em vulnerabilidade, pega e coloca a pessoa, não tem informação, não tem alguém para protegê-la, coloca a pessoa para fora, aí depois que vai ver quais são os direitos dela, né? Aí já sofreu constrangimento, já tá doente, já tá... Então, infelizmente, a gente sabe que isso acontece, né? Então, sempre procurar os direitos, sempre se preservar e pensar assim, não tá nada perdido, procure seus direitos, seja você mulher, seja você pessoa idosa, homem, procure seus direitos e saiba que sempre tem uma porta aberta para te ajudar. É importante, né? Você vê como a informação é necessária. Então, nós temos que ir atrás da informação, porque dificilmente ela vai vir bater lá na nossa porta e dizer assim, olha, eu vim aqui te esclarecer. Não, a gente tem que ir atrás. Isso é libertador, isso ampara também, isso ajuda a pessoa a nortear a vida dela. Ter as informações, porque as coisas não acontecem no achômetro. Ah, eu acho que é assim, se eu acho que é assim, então é assim. Não funciona dessa forma. Então é importante ter as informações. Dê uma olhada lá hoje é chamado de Estatuto do Idoso. Da Pessoa Idosa. Estatuto da Pessoa Idosa. Dê uma olhada, porque isso até vai te interessar, porque se você quer viver muito, então você vai se tornar um idoso. Porque não é só idoso, né? Idoso e idosa. Por isso que alteraram pessoa idosa. Então, Gênero. assim, você sabendo disso, isso vai te ajudar até para a tua vida no futuro. Sim. Né? Coisas que você precisa fazer, qual a forma de se proteger, que cuidados, enfim. Então, isso, além de ajudar você hoje no convívio com uma pessoa idosa, isso vai te ajudar para você no futuro também, como idoso, saber, como idosa, você saber como lidar com a situação, né? Então, isso, né, com certeza vai ser o diferencial, né? Como precisa. Formação, gente, é necessária. A gente tem que ir atrás dessas informações, porque senão a gente fica ali, né, enfrentando situações que poderiam ser evitadas, se desgastando com coisas que não vão ajudar. Então, tudo isso é necessário, tá certo? Marli, eu sei que, assim, é um assunto muito vasto, tem muita coisa que a gente poderia estar falando, e num único podcast nós não vamos conseguir esgotar tudo, né? Mas tem alguma coisa que hoje você, assim, fala, eu não poderia terminar esse podcast sem dizer isso daqui também, né? Porque a gente já está aí indo para os finalmente. O que você gostaria de dizer para quem está nos assistindo e nos ouvindo? Olha, a profissão, quando você escolhe, ela pode passar, né, durante os anos por algumas dificuldades e percalços, mas lute por aquilo que você está trabalhando, por aquilo que você acredita, né? Eu tenho feito isso, né?
Tenho muito a aprender ainda, né? Essa parte de informática, nós somos de outra geração, a gente luta com isso, luta com várias coisas, mas a gente gosta do que faz, a gente vai em frente e pode passar o percalço que for. Você pode ter certeza, você vai ser vencedor. E a gente, quando passa por alguma dificuldade, quando a gente sai dela, a gente tem vitória, a gente se torna mais forte. Isso no caso da profissão, especificamente como delegada de polícia, apoio aqueles que querem ser, mas entenda, faça por amor, faça por missão, não faça por nenhum outro objetivo, né? Porque senão fica mais difícil, né? Fica mais complicado. Faça por amor a profissão. E você que ouviu aqui as nossas falas, os nossos comentários, você mulher, você pessoa idosa, né? Até você adolescente aí que está passando por dificuldades, está passando por momentos difíceis aí na sua família, procure ajuda com seus pais, com alguns, se não dá para falar com os pais, com pessoas idôneas ali, com sua tia, com seu tio, com alguém da sua família, que vai te ajudar, com a sua professora, com a sua coordenadora pedagógica da escola, né, com a sua psicóloga. Procure ajuda, sempre, eu costumo dizer, procure ajuda. Nós não podemos viver no nosso mundo fechado, lá no quarto, né, com o celular, né, é o que mais tem tirado as pessoas do foco de tudo e de todos. Então, é muito bom o celular, mas tem afastado um pouco as pessoas uma das outras. Então procure ajuda pessoal, viva mais assim, em comunhão com as pessoas, procure ajuda em tudo. E isso é muito importante. E viva sempre acreditando que Deus está cuidando de você sempre. Você não está sozinho, você não está sozinha. E eu agradeço e seja feliz, porque Deus quer que você seja feliz. Obrigada. Amém. Olha só que história linda, né? E que mulher guerreira, né? A única filha, né, de 5 irmãos, né? A única filha, escolheu uma carreira assim desafiadora, né? E permaneceu firme, né? Ali persistente para conseguir entrar, para conseguir se firmar ali, desenvolver. Então assim, não foi fácil não, né? Foi que não deu tempo. Tive câncer de mama de 2009 para 2010, 2 cirurgias em 2010, uma cirurgia de reconstrução da mama em 2011. Deus falou que não era para morte, era para vida, e Deus está aqui, estou aqui depois de 13 anos, feliz, sabendo que Deus tem cuidado de nós. Pois é, gente. Então você tá vendo que às vezes fala assim, o difícil é só na minha história. Não, existe difícil na história de todas as pessoas. Talvez o difícil na minha vida não seja igual ao difícil na vida da Marli, mas em qualquer que seja o difícil da vida, Deus está junto. E se Deus está junto, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos ajudar. Então assim, eu espero que essas informações hoje possam chegar aí, esclarecer você de muitas coisas, te orientar, às vezes, ajudas que você precisa fazer, como a Marli falou, que caminhos você deve percorrer, ou ajudar alguém que você conhece que está passando por uma situação de violência, enfim. Mas lembrando sempre, você pode fazer a diferença na vida de alguém. E Deus faz a diferença na vida de todas nós, de todos nós. Porque sem Deus, gente, sem chance. Não dá para viver uma vida sem Deus. Seja em que área for, mesmo lá na polícia, né? Com os desafios que permeiam. Com certeza. Qualquer que seja a vida, né? Aquilo que Deus coloca no nosso coração para a gente fazer, dá para ter a realização, dá para ter uma série de coisas. Então, assim, fique firme com Deus, porque você é especial para Deus. E não tem história com Deus que não seja uma história de vitória. Virão as tempestades, os perrengues, mas quando a gente está com Deus, a vitória é certa. Tá bom? Então que Deus abençoe sua vida. E não esqueça, curte, comenta, compartilha, abençoa outras vidas através do que foi falado no Aprendendo com Elas de hoje, tá bom? Marli, muito obrigada. Obrigada mesmo. Que Deus continue te abençoando, amém, te renovando, viu? Obrigada. E que assim, olha, tô assim admirada com teu amor pela profissão, carinho, dedicação. Amém. Que o Senhor renove isso e que as pessoas continuem vendo, apesar da dor, em você um abraço de Deus no momento difícil. Amém. Tá bom? Obrigada, então, muito que o Senhor obrigada. te abençoe. Recebo. E Deus abençoe vocês também. Tchau.